Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 8 do mês de julho, 8/7 de 2021, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de português. Primeiro passo, nós vamos ler um cartaz em que o personagem é o Cascão. O que nós podemos ver de diferente nessa imagem? O Cascão está lavando as mãos? Nossa! Vamos ler o que ele está dizendo? Tá olhando o quê? Depois de ir ao banheiro, você não lava as mãos também? Muito bem, então vamos, a partir desse cartaz, dessa imagem, nós vamos responder as próximas questões. Então vamos lá. Observe a imagem acima e a seguir vocês marquem C para certo e E para errado na frente de cada frase. A primeira: o Cascão está lavando as mãos porque ele sempre fez isso? Sim ou não? Certo ou errado? B: o Cascão está lavando as mãos porque não quer ficar doente? Certo ou errado? C: a expressão facial do Cascão está mostrando que ele está triste? Certo ou errado? Letra D: o Cascão está bravo porque não quer ficar em casa. Certo ou errado? Número 2. No texto 2, vemos o Cascão, então nesse texto aqui nós vemos o Cascão lavando as mãos. Lavar as mãos de forma correta, utilizando o sabão, nos auxilia na prevenção do coronavírus e de outras doenças, certo? Explique nas linhas abaixo por que é importante a utilização do sabão. Se nós lavarmos as mãos só com água, nós conseguimos limpar totalmente? Retirar todas as sujeiras, todas as bactérias que podem estar contidas nas nossas mãos? Não. O sabão é essencial para a limpeza, né? Para a higiene de forma completa, de forma eficiente, de forma correta, para limpar toda a sujeira que tem nas nossas mãos, que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, né? Por isso a importância do sabão. Então, nas linhas abaixo, vocês vão escrever por que é importante utilizar o sabão para lavar as mãos. Agora nós vamos ler uma tirinha com Cebolinha e a Magali. Vejam só. Cebolinha diz para o vendedor de pipoca: eu quero um saco de pipoca. E o vendedor pergunta: e a garotinha? Magali responde: o que sobrar. Com base nessa tirinha, nós vamos responder as seguintes questões. Após a resposta de Magali ao vendedor, nós podemos concluir que ele ficou com qual expressão? Depois dele ouvir da Magali que ela queria ficar com o que sobrasse das pipocas. É a expressão no rosto dele, a expressão facial dele. Ele ficou com uma expressão de alegria, uma expressão de dúvida, uma expressão de espanto ou uma expressão de satisfação. Qual é? Alegria, dúvida, espanto ou satisfação? Muito bem. Agora leia o texto a seguir e responda as questões 4 e 5. Nós temos uma receita: bolo simples. Ingredientes: 2 colheres de margarina, 2 xícaras de açúcar, 4 gemas, 1,5 xícara de maisena, 1,5 xícara de farinha de trigo, 1 colher rasa de fermento em pó, 1 xícara de leite, 4 claras e 1 pitada de sal.
Esses são os ingredientes para fazer um bolo simples. Agora, nós temos a parte da receita que ensina como fazer. Bata a margarina, o açúcar e as gemas até a mistura ficar cremosa. Junte a maisena, a farinha e o fermento peneirados, alternando com o leite. Misture devagar e acrescente delicadamente as claras batidas em neve e o sal. Despeje numa forma de furo central média, untada e polvilhada. Asse em forno moderado durante 25 minutos. Desenforme depois de frio. Sobre o texto bolo simples, é correto nós afirmarmos que esse tipo de texto é encontrado em um livro de poemas, esse tipo de texto é encontrado em um livro de receitas, esse tipo de texto é encontrado em um jornal ou é encontrado em fábulas. Marquem um X. Número 5. Na receita lida, há muitos verbos no modo imperativo, que indicam o quê? Ações que precisam ser feitas para que a receita possa ser preparada e concluída, certo? Então, muito bem. Assinale a alternativa que apresenta esses verbos. Na receita, tem os verbos até, ficar, junte e devagar. Letra B, misture, acrescente, despeje e asse. Letra C, bata, alternando, desenforme e ficar. Ou ficar, devagar, bata e asse. Voltem ao texto, ali como fazer, e procure e consigam identificar qual que é a alternativa certa, tá bom? Então, só tem uma alternativa certa, daí vocês estarão marcando com um X. Número 6, leia um poema de Olavo Bilac, A Primavera. Eu sou a primavera. Está limpa a atmosfera e o sol brilha sem véu. Todos os passarinhos já saem dos seus ninhos, voando pelo céu. Há risos nas cascatas, nos lagos e na mata, na serra e no vergel. Andam os beija-flores, pousando sobre as flores, sugando-lhes o mel. Dou vida aos verdes ramos, dou voz aos gaturamos e paz aos corações. Cubro as paredes de era, eu sou a primavera, a flor das estações. Sobre esse poema que nós acabamos de ler, qual é o principal assunto? É a atmosfera na letra A, é a primavera na letra B, C são os beija-flores ou letra D são os passarinhos. Número 7. As palavras a seguir foram retiradas do poema A Primavera. Forme frases com essas palavras. Primeira palavra na letra A, passarinhos. Qual frase nós podemos criar com a palavra passarinhos? Os passarinhos cantam alegremente. Muito bem. Letra B, com a palavra pousando. C, palavra brilha. D, palavra corações. Próximo exercício. Nós vamos ler o texto a seguir e responder as questões 8, 9 e 10. O que é coronavírus e quais os principais cuidados para evitá-lo? Covid-19. O coronavírus, na verdade, faz parte de uma grande família de vírus que podem causar desde resfriados que podem passar despercebidos pelo corpo
Há até mesmo síndromes respiratórias mais graves. Uma pessoa contaminada pelo coronavírus pode apresentar sintomas variados, desde infecções em vias aéreas superiores, bem parecidas com um resfriado comum, ou até casos de pneumonia ou insuficiências respiratórias agudas. Por se tratar de uma doença nova, quaisquer indícios de dificuldades respiratórias merecem atenção especial. Os principais cuidados para evitá-lo são: cobrir a boca e o nariz ao espirrar e tossir, lavar as mãos com água e sabão após utilizar álcool gel, né? Então, depois que nós lavamos as mãos com água e sabão, nós utilizamos álcool gel. Evitar aglomerações, não compartilhar objetos pessoais, manter os ambientes bem ventilados, certo? Agora nós vamos responder as questões sobre esse texto. Número 8. De acordo com o texto, quais são os cuidados que foram elencados, que foram apresentados para nós para se evitar o contágio de coronavírus? Quais os cuidados? Os cuidados estão aqui, certo? Então, vocês vão reescrevê-los aqui. Número 9. De acordo com o texto, o que é coronavírus e quais os principais cuidados para evitá-lo? Nós vamos marcar o que é correto afirmar. Primeiro, o coronavírus é um resfriado, é uma doença antiga, faz parte de uma pequena família de vírus ou é preciso evitar aglomerações? Sobre o coronavírus, o que é verdadeiro? Marquem um X na opção certa. Número 10. O texto, o que é coronavírus e quais os principais cuidados para evitá-lo, Covid-19, trata do quê? De um bilhete, de uma biografia, de um texto instrucional ou de um texto informativo? Muito bem. Então, terceiro ano, na nossa aula de hoje de português, nós trabalhamos com diversos tipos de texto e dessa forma nós trabalhamos com as suas interpretações, ok?